Boa noite a todos. Para quem nunca pregou, eu vou falar que é difícil. Essa posição aqui, ela nos traz muito temor e muito tremor. É verdade. Não é a primeira vez que eu estou pregando, mas o sentimento é o mesmo. Graças a Deus que isso ainda permanece, porque quando nós nos acostumamos, as coisas ficam simples demais. Quando nós nos acostumamos, o temor vai embora e fica só o homem. Amém? O pastor Eliezer, ele comentou que iria pregar sobre, que esse mês vamos falar sobre Pai, Abba. Então assim, eu não sei exatamente o que ele vai pregar nos outros cultos, então eu fiz um apanhado para nós tentarmos entender quem é o nosso Pai, o quanto que Ele nos ama, o que Ele fez para demonstrar o amor dele por nós. E não é muito fácil de separar, porque se você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você só percebe amor. Então assim, você separar alguns textos para falar durante 30 minutos é muito difícil. Mas vamos começar do princípio, né? Eu coloquei o título dessa ministração: no princípio era Deus e Deus já era Pai. Desde o princípio, Deus sempre quis estar próximo do homem. Por isso a Bíblia diz que em Gênesis 2:8, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do oeste, e ali colocou o homem que formara. Interessante, né? Deus começa a Gênesis dizendo que a terra era sem forma e vazia e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E daí ele começa a construir ou reconstruir. Separa as águas, faz o sol, faz a lua, faz os animais, faz tudo. E no sexto dia, aquela obra que ele vinha fazendo, sempre que ele acabava o dia ele dizia: e Deus viu que era bom. Só que no sexto dia, quando Deus completa e ele coloca a coroa da sua criação, que é o homem, ele diz: e Deus viu que era muito bom. Então, se nós entendermos que Deus, Ele construiu todo o universo, não estou falando a Terra, estou falando o universo, para colocar um homem e uma mulher. O homem, quando eu falo homem, não é o ser masculino, para colocar o homem, a sua criação, num jardim que Ele fez especial. Você imagine o tamanho do amor que Ele tinha por essa criação. Deus colocou tudo nessa criação. Deus pegou Adão, quando construiu Adão, quando Ele fez Adão, né? A Bíblia diz que Ele pegou do pó da terra, né? Para nós que já somos um pouquinho mais evoluídos cientificamente, nós podemos dizer que o homem foi feito do carbono, da terra, de tudo aquilo que existe na terra, assim como qualquer coisa que existe, qualquer ser vivo, é feito de ser mineral, é feito da terra, porque tudo está na terra. Então, quando Deus diz que o homem foi feito do barro, Ele está dizendo: o homem saiu da terra, assim como a vaca, a galinha, todos os animais, quando a gente morre, a gente volta para a terra. Deus fez o homem e lá estava, né? Muita gente acha que é um bonequinho de barro, de argila que Deus fez e soprou e ele cresceu igual o Pinóquio. Não é assim. Não é assim. Moisés apenas quis
colocar de uma maneira que a gente pudesse entender. Deus fez o homem, assim como Ele fez os animais, as árvores, o homem completo. O homem completo. Adão, o primeiro homem. Em Adão tinha tudo. Inclusive Eva. Vocês sabiam disso? Que o primeiro ser que Deus fez não era homem nem mulher, tinha o nome de Adão, mas ele era 2 em 1. Mais para frente a gente vê que Deus faz Adão adormecer e a Bíblia diz que é uma costela, mas é uma má interpretação, porque Deus não tira a costela, Deus tira a metade. A costela, né, aquela palavra que é a mesma costela no hebraico, é o cerne de um navio. O centro do navio é uma costela. Então, quando Deus fala quando a Bíblia diz que Deus fez Adão adormecer e tirou a costela, quer dizer, Ele tirou o cerne. Então, assim, meus irmãos homens, do seu lado tem um cerne, ou seja, metade do que você tinha é a mulher. Então, Adão era completo. Eva nasceu da metade de Adão e Adão e Eva ficaram incompletos. Os dois, para se formarem eles têm que se juntar novamente. A gente fala isso, casamento, e os dois, a Bíblia diz que os dois se unem e voltam a ser uma só carne. Espiritualmente, Adão e Eva voltam a ser um corpo único. Tudo aquilo que não tem no homem, ele pode procurar que está na mulher. Todas as características que faltam no homem estão na mulher. Por isso, meu irmão, vai procurar a tua mulher. Você não é completo ainda, mas vai ser, amém? Amém. Né? Então, o amor de Deus é perfeito. Imagine que amor é esse, de construir um ser, para chamar de filho. Deus, vocês entendem que Deus não precisava ter feito o homem? Deus tinha tudo, e tem tudo. Deus não existe. Porque quando a gente fala que alguma coisa existe, nós temos que dizer que ele foi feito, e se ele foi feito, ele pode ser desfeito. Se ele existe, um dia ele pode deixar de existir. Então Deus não existe, Deus é. Como assim Deus é? Deus é antes de tudo, é antes da criação, é antes do tempo, é antes, Deus é. Deus coloca esse ser, o homem, Adão, lá no Éden. E ele diz: tudo aqui é teu. Você tem autoridade sobre todas as coisas. Quem mais, além de um pai, que chega para alguém e diz assim: ó, tudo que eu construí é teu? É só um pai que faz isso. É só um pai que chega e diz: filho, eu trabalhei a vida inteira. Ou filha, né? Eu trabalhei a vida inteira. E aqui, ó, a herança que eu te deixo, tudo é teu. Deus chega para Adão e fala: tudo é teu. Você tem domínio sobre todas as coisas. Você tem autoridade. Você é o cara. Eu te coloco em posição de autoridade dentro desse mundo. Não vamos entrar em detalhes, mas acontece um probleminha. Aparece uma serpente. A serpente engana Eva e Adão peca. O pecado tira a possibilidade de Adão permanecer na presença de Deus. O santo e o profano não podem viver juntos. Se Adão permanecesse em pecado, na presença de Deus, ele ia ser fulminado, morto, fogo. Então o que Deus faz? Por amor àquele, ele expulsa Adão do paraíso. Adão, que era um ser vivente, que Deus soprou o fôlego de vida nas suas narinas, ele tinha uma parte espiritual. Eu pelo menos, né, sou um ser trino hoje. Hoje eu posso dizer que eu sou um ser trino. Eu tenho um espírito, uma alma e um corpo. Adão tinha um corpo que foi feito do pó da terra, tinha uma alma que foi soprada nas narinas, e ele tinha o Espírito de Deus. Ele convivia diretamente com Deus.
E eu vou ser um pouquinho mais ousado em dizer, ele não convivia só com Deus, ele convivia com Deus Pai, com Deus Filho e com o Espírito Santo. Aonde está Deus Filho nessa história? A Bíblia diz que no jardim tinham duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não poderiam comer, e tinha uma árvore muito especial, que era a árvore da vida. Um certo tempo atrás, há uns 2000 anos atrás, um jovem galileu andava sobre a terra e ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse mesmo Galileu, um dia ele falou assim, lá em João 15, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E vocês são os ramos. Todo aquele que está em mim dá fruto. E os que estão em mim não dão fruto, o pai corta e joga fora. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal era o próprio Cristo. Então Adão estava num local onde tinha toda a santidade possível. O Pai, o Filho e o Espírito Santo junto. Essa formação ela só voltou a ocorrer no batismo de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando João Batista foi batizar Jesus, lá no Rio Jordão, né, desceu uma pomba, o Espírito em forma de pomba, sobre Jesus, e do céu uma voz disse: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Naquele momento, estava presente Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, e como o próprio Jesus falou, o homem que, segundo o próprio Jesus, era João Batista, que era o homem mais importante sobre a terra. Vocês imaginam o que aconteceu, né? Adão, acostumado ao jardim, de repente, de uma hora para outra, foi jogado no mundo. Adão não tinha mais o Espírito. Ele era uma alma vivente caminhando sobre a terra. Ele tinha que trabalhar para comer. Ele tinha que se defender. Deus não podia mais abençoar ele, tocar nele, porque ele estava em pecado. Não existia nada que Deus pudesse fazer para restaurar a posição de Adão, porque Adão precisava pagar com a vida. Mas uma vida em pecado não tem valor algum. A vida com pecado não tem valor algum. Porque não adianta eu tentar pagar um cheque que eu dei sem fundo de R$1.000 no banco com outro cheque sem fundo de R$1.000. O banco não vai aceitar, não tem saldo para isso. A humanidade não tinha saldo para quitar a dívida com Deus. É interessante que o segundo tópico, né, eu coloquei aqui, que é o amor e a misericórdia até Cristo. É interessante que o Salmo 135, você consegue colocar lá? Salmo 135, não, desculpa, é o 136, né, perdão. É o 136. É que a letra está desse tamanho, mas eu não enxergo ainda, tá? Vocês me desculpem, né? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor leal dura para sempre. É interessante que a NVI fala que o seu amor dura para sempre. Mas se você pegar as outras, você vai encontrar a sua benignidade dura para sempre. Se você pegar vai ter a sua misericórdia dura para sempre. Então, amor, benignidade e misericórdia, são sinônimos.
A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Adão morreu espiritualmente. Morrer é ser separado. Ele morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus. Adão merecia a morte, o extermínio. A humanidade não deveria mais estar sobre a terra. Só que Deus teve misericórdia do homem, da raça humana. A misericórdia de Deus trouxe o homem de Adão até Jesus. Nada mais, não foi sacrifício, não foi penitência, não foi promessa, não foi nada. Simplesmente a misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia. Deus precisava que chegasse o tempo em que Ele pudesse restaurar o homem à posição que ele tinha. E durante esses 4.000 anos, o homem não podia ser restaurado. Não existia ninguém que pudesse restaurar. O homem estava em dívida com Deus. E a dívida que o homem tinha com Deus era uma dívida de sangue. E como eu já falei, o homem não tem sangue suficientemente bom, né? Porque nós somos da raiz adâmica e Adão tinha pecado. Nós nascemos com pecado. Então, o nosso sangue é um sangue impuro. Era um sangue impuro para Deus. A misericórdia nos trouxe até Cristo. E daí nós temos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E é muito interessante a continuação, né? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Como assim? Deus mandou o Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, quer dizer, quem não crê vai perecer? Mas por que Deus é mau? Por que Deus quer condenar o homem? Deus não quer condenar o homem já está condenado. O homem que está no mundo já está condenado, morto, não serve para nada. A nossa comparação, assim como Salomão fala em Eclesiastes, cara, nós nos comparamos a um cão sem Jesus. A vida de um homem sem Cristo é o mesmo valor de uma vida de um cão. Abro um parênteses? Não vou abrir não. Vou abrir pequenininho. É por isso que muita gente está comparando vida de cão com vida de homens. Nós temos que cuidar disso. Voltando. A vida sem Cristo é a mesma que a vida de um animal. Não tem diferença nenhuma. É um ser vivente que habita sobre a terra. Criatura de Deus. Quem crê não é condenado, mas quem crê já está... Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho de Deus unigênito. Em João 3, 35 e 36, que é o finalzinho de João 3, a Bíblia ela fala assim, ó: o Pai amou o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanecerá sobre ele. O mundo está em rebeldia, não, desculpa. A palavra é em guerra com Deus. O mundo não aceita Deus, o mundo não quer Deus. O mundo, né, ele não se reconcilia com Deus. O mundo foi reconciliado por Deus através de Cristo. Mas todo aquele que não crê em Cristo continua sobre a rebeldia, sobre a ira de Deus. Por isso que é importante que nós façamos a obra de Filho. Nós precisamos fazer com que o mundo entenda a importância de reconhecer Jesus.
É muito interessante que se você sair por aí, fora das igrejas, né, e perguntar se as pessoas creem em Deus, cara, os 97, 99% vão dizer que sim. Então qual é o problema? O problema é que se você sair e perguntar para a maioria dessas pessoas se elas creem em Jesus, elas vão dizer que não. De nada nos adianta crer em Deus se não crermos em Jesus primeiro. Porque é Jesus que é a porta que nos leva a Deus. Sem Cristo, nós não chegamos a Deus. Então tem algumas religiões que falam muito em Deus, mas falam muito pouco em Cristo. Quando eu me converti, eu achava isso muito estranho, que os crentes falavam muito em Cristo. A gente falava muito em Deus, rezava para Deus, fazia tudo para Deus, e não falava-se de Cristo. Mas sem Cristo, nós não chegamos a lugar nenhum. Né? Você imagina, olha o quanto que Deus amou esse mundo, né? Que a Bíblia diz que o Pai ama o Filho. Qual Filho? Cristo, Jesus. Mas mesmo assim Ele pediu Filho. Nós precisamos restaurar o homem. E de que maneira que vamos fazer isso? É sangue. É sangue. A Dani falou que o pai dela faria qualquer coisa. O pai faz isso. Mas por que o próprio Deus não veio? Ele veio. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É Deus. Mas Jesus veio. E Ele não veio para fazer a vontade dele. Ele veio para fazer a vontade do Pai. É interessante que quando a gente fala que Jesus veio para fazer a vontade do Pai, Jesus fala isso, né? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então quer dizer que Jesus tinha vontades. Eu tenho vontades. Vocês todos têm vontade. Mas Jesus diz, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Porque o que é mandado fazer é mais importante do que eu. A missão dele era mais importante do que ele pensava, do que os desejos dele. E daí chegou Jesus, nascido de mulher. Por que a gente diz que Jesus é nascido de mulher? E não nascido de um ser humano? Vocês sabem? Não? É porque se Jesus fosse nascido de um homem, ele viria com o pecado. A Bíblia diz que Eva foi enganada pela serpente. Eva não pecou. Quem pecou foi Adão. Então, a raiz do pecado está no sangue de Adão. Jesus veio de uma mulher. E então ele nasceu sem pecado. Uma mulher que foi concebida pelo Espírito Santo. Filho de Deus, nascido em um corpo. A contribuição de Maria foi o corpo, a parte humana de Jesus. E Jesus veio à Terra, 100% homem e 100% Deus. Só que ele viveu na Terra como Deus, como homem. Ele se despiu da majestade. Ele se fez servo. E ele passou aqui 33 anos aproximadamente, servindo a humanidade. E a Bíblia diz que quando ele morreu, não se achou pecado nele. Quando ele morreu, a morte não pôde segurá-lo, porque a morte só pode levar aquilo que tem pecado. O salário do pecado é a morte. A morte só toca na minha vida, só vou morrer porque eu tenho pecados. Tem. Meu corpo é pecador. Só que Jesus não tinha
Onde está a morte e o seu aguilhão? A morte teve que devolver Jesus. Jesus foi ressurreto pelo Espírito Santo, porque a morte não pôde segurar. Aquele sangue vertido na cruz, em favor dos nossos pecados, é lembrado na ceia até hoje. Cada soco que Jesus levou foi por amor. Cada chicotada que Jesus levou foi por amor. Cada espinho fincado na sua cabeça foi por amor. Cada cravo fincado na sua mão e nos seus pés foi por amor. Jesus podia ter falado para Pilatos: cara, eu não sou culpado e vou embora. Podia. Só que ele não fez isso. Isaías diz que, como cordeiro mudo, ele se entregou por nós, para que o sangue dele viesse pagar o meu pecado. O sangue de Jesus cobriu o pecado que Adão estava devendo para Deus. E por que Deus exigiu sangue? Porque Deus é Deus. Deus não negocia as coisas. Deus não pode ir contra a palavra. Um rei não vai contra os seus próprios decretos. Um presidente também não deveria ir, mas vamos lá. Então Deus, vendo que o homem não tinha condições, ele mesmo levantou os recursos para que o homem pagasse uma dívida. E assim o homem se tornou novamente, através de Cristo Jesus, um ser trino, corpo, alma e espírito. Jesus é o espírito vivificante. Jesus é um espírito que traz vida ao espírito do homem. Todo aquele que nele crê não morre espiritualmente, não perece, mas tem a vida eterna. A vida eterna é a vida com Cristo. E a vida com Cristo é a vida no espírito. Não existe vida fora do espírito. A vida fora do espírito é bio. A bio acaba, morre. A vida no espírito é zoe, o zoé, sei lá, cada um fala do jeito que quer. Eu não falo grego, então é zoe. Zoe é a vida incriada, é a vida eterna, é a vida de Deus em nós. Desculpa, Vitor. Amém? Então o homem foi restaurado. Tenho tempo ainda? O homem foi restaurado através de Cristo. Pergunto para vocês, o que o homem fez para se restaurar? Qual é o mérito do homem em considerar que é salvo hoje? Que bom. Depois de salvo, o homem, Paulo diz que pela morte e ressurreição de Cristo, nós participamos disso com Ele. Nós morremos com Cristo e também ressuscitamos com Cristo. Então nós nos tornamos aquilo que Cristo é. Quando Cristo veio à Terra, Ele veio como Filho unigênito. Quando Ele ressuscitou dos mortos, Ele ressuscitou e subiu ao céu como o Filho primogênito. Primogênito, primeiro filho de uma humanidade inteira, que iria voltar ao céu com Ele. E para isso, basta a gente apenas reconhecer Ele como Senhor e Salvador. João 1,12 diz: Ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Mas a todos aqueles que o reconheceram e que o chamam, que reconheceram como Filho de Deus, deu-lhes o direito de ser chamado filhos de Deus. Deus facilitou tudo para que o homem tivesse novamente a posição de autoridade que ele tinha lá no Éden. Quando Deus chega, que lá no Éden, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, ou no entardecer, na aurora,
Deus ia conversar com o homem. Deus tinha relacionamento com o homem. Deus gostava de estar na presença do homem. Quando Adão peca, Deus chega e ele diz: Adão, onde você está? Ele não pergunta: Adão, o que você fez? Ele diz: Adão, onde você está? É interessante que quando Deus, sendo onisciente, onipresente e sabendo de tudo e todas as coisas, você acha que ele não sabia onde Adão estava? Ou o que Adão tinha feito? Você acha que quando Eva estava conversando com a serpente, o céu estava olhando para o outro lado, os anjos, Deus, o Espírito Santo, Jesus não estava vendo? Você acha que a serpente cegou, lançou um feitiço? Tchá! Não. Você acha que quando a Eva levanta a mão assim e toca na maçã, não é maçã, né? No fruto proibido, você acha que Deus não viu? Você acha que o Espírito Santo, os anjos não viram? Quando Eva arranca a fruta e morde, você acha que os anjos não podiam ter segurado a mão dela, não podiam ter arrancado, jogado fora? Não toque, não fala, não pegue. Não. Ao homem foi dado uma coisa muito importante, que é o direito de escolha, livre-arbítrio. O que seria para Deus se o homem fosse obrigado a adorá-lo? Vocês sabiam que Deus não recebe a adoração de escravo? De servo? Servo não adora, servo cumpre ordens. Então, se você acha que você é servo de Deus e vai adorar, esquece, Deus não está nem aí para você. Deus recebe a adoração de filhos. Deus recebe a adoração de filhos amados. Então, quando você chegar na presença de Deus para adorar, não chegue como servo. Não chegue dizendo: aqui está um pobre coitado. Não! Filho, chegue: Senhor, aqui está o teu filho amado, que recebeu tudo de graça. E eu quero te adorar. Não porque você me deu, não, simplesmente porque eu te amo e eu quero demonstrar o meu amor. A posição que Deus tinha colocado Adão era de autoridade. Adão caiu dessa posição, entregou para o diabo, seus demônios, eles estão até hoje aí no mundo incomodando, e cabe à igreja restaurar essa posição no mundo. Mas a Bíblia diz que assim como Cristo é, nós somos. Nós somos o quê? Deuses? Se você tem um cachorro e uma cachorra e eles dão cria, o que nasce? Cachorrinho. Se você tem um boi e uma vaca cruzam, nasce o quê? Um bezerrinho. E por que quando nasce de Deus não é Deusinho? Você entende que a palavra cristão quer dizer pequenos cristos? E ninguém tem problema nenhum de dizer que nós somos pequenos cristos. Mas quando a gente fala que nós somos deuses, porque somos filhos de Deus, então somos deuses também? As pessoas ficam: mas isso é blasfêmia, meu Deus do céu. Será que é? Ou será que você não entendeu que Deus é Pai? Precisamos entender uma coisa. Jesus é o Espírito vivificante, trouxe vida para o meu espírito. A partir desse momento, eu sou perfeito. A morte e a ressurreição de Cristo me colocaram na mesma posição que Adão tinha antes da queda. Três. É pesado essa, mas não me batam depois. Eu posso dizer, eu gosto de dizer isso. Eu digo que existe três homens perfeitos sobre a terra. Primeiro, Adão antes da queda. Segundo, Jesus Cristo. E o terceiro, eu. Armando, por que tu fala isso? Tu peca, tu mente, tu fala... Sim, mas não sou eu. É Cristo que vive em mim que me torna perfeito.
E se eu não entender isso e não tentar viver isso, a morte de Cristo foi em vão. Se você não entender que Cristo morreu para que você fosse restaurado novamente, filho amado de Deus, você não entendeu nada do que Jesus veio fazer. Se você acha que é o teu jejum, a tua oração, o teu dízimo, a tua oferta, a tua vida na igreja, o teu louvor, que te coloca em posição de merecedor na presença de Deus, eu vou dizer que você está enganado. O que te coloca em posição de merecedor na presença de Deus é o sangue de Jesus derramado na cruz e que cobriu os teus pecados. Mas como que tu fala uma besteira dessa? Vamos lá. Vamos pegar uma imitação que, enquanto não vinha Cristo, o perfeito sacrifício, o cordeiro perfeito, os judeus usavam sangue de bode, sangue de carneiro, né? Então, se você lê Levíticos, quando você vai estudar sobre os sacrifícios, a Bíblia diz que o cara pecava e daí ele tinha que levar um animal. Normalmente era um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito. Cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito. Chegava na frente do sumo sacerdote, o sumo sacerdote olhava assim, dá licença, pegava o cordeiro, olhava, tá, os dentes, tem mais ou menos 1 ano, tudo perfeito, não tá manco, tá bonito, pelagem cuidada, todo branquinho, beleza, pode sacrificar. Vocês entenderam que quem era julgado não era o pecador, e sim o sacrifício? Quem foi julgado pelos meus pecados não foi eu, foi Cristo. E Ele foi aprovado. Ele foi aprovado. Ele foi aprovado a um ponto em que a Bíblia diz que o Cordeiro venceu. Se alguém tem dúvida, ele ainda está vivo. E se precisar voltar, se precisasse voltar, ainda ele poderia morrer novamente, porque ele ressuscitou. Ele foi o único que ressuscitou. Ah, mas a Bíblia diz mais 3 ou 4. Aqueles que ressuscitaram, eles morreram de novo. Eles só voltaram à vida, eles não ressuscitaram. Eles voltaram à vida, viveram um tempo e morreram. Lázaro morreu. Como filhos, nós temos algumas obrigações. Como filhos, nós temos que crescer. O livro de Gálatas 4:1, ele fala sobre herdeiro. Gálatas 4:1, não sei se eu passei. O que digo aqui? Enquanto o herdeiro, herdeiro é filho, tá? É menor de idade ou criança, imaturo, ele nada se diferencia de um servo, escravo, embora seja dono de tudo. Próximo, 2 também. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. No entanto, enquanto criança, ele está sujeito a aios, cuidadores, babás, pastor, líder de célula. Você entende que enquanto você não é maduro, você ainda depende da oração do pastor? Enquanto você não é maduro, você não sabe que você é filho. O pastor tem 2 meninas. Uma de 18 anos e uma de 5? De 6. As 2 são filhas e ele ama. Será que as 2 têm direito dentro da casa igual? Tu deixa a Betina dirigir o teu carro? É a Betina mais velha, né? Mas deixa. Com certo receio, mas deixa. E a Helena, tu deixa? Ainda não. Por quê? Se as 2 são filhas? Não tem idade, não está na hora. Não tem maturidade, não tem idade. A herança, antes do tempo, torna-se maldição, a Bíblia diz isso.
Nós temos que entender que existem dois tipos de filho. E nós temos que acelerar. Existe o filho que a Bíblia diz que é o teknal, quer dizer filho imaturo, criança que está sendo treinada, que ainda precisa de guardiões e aios, ou administradores, para cuidar dele, até que ele cresça. E tem os ruios, que são filhos maduros. Os ruios são os filhos que contribuem na casa do pai. Os ruios são aquele que o pai não precisa mais dizer, filho, tem que colher a plantação. Ele já está lá com o pessoal colhendo. O ruio é aquele que, trazendo para aqui dentro da igreja, o ruio é aquele que sabe que se passa uma pessoa necessitada ali fora, ele vai lá e vai conversar com a pessoa. Vai ver se ela tem alguma necessidade, falar de Jesus com ela. O teknal é aquele que fica sentadinho aqui dentro esperando, pastor, tem um cara lá fora. O que a gente vai fazer? O teknal, ele ainda é como escravo. O escravo não tem direito de nada, o escravo tem que pedir as coisas. O escravo trabalha por medo. O escravo só faz as coisas porque é exigido dele. Em que posição nós estamos como filho de Deus? Nós estamos adorando a Deus por medo? Nós estamos trazendo nossos dízimos e ofertas porque Deus vai pesar a mão? Se você faz por isso, eu vou te trazer um versículo lindo, né? Filipenses 1:3, né? E graças ao Deus, ao Pai do nosso Deus, e graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos disponibilizou todas as coisas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, se você faz alguma coisa pensando em receber em troca, você não precisa fazer. A Bíblia já garante que em Cristo você já recebeu. Em Cristo já nos foi dado. Ah, mas é nas regiões espirituais. Tá, a gente não falou até agora que nós somos espírito? As coisas que estão no mundo é do mundo. Eu não quero as coisas do mundo, eu quero as coisas espirituais. Porque quando é o meu Pai que me dá, ninguém tira. Quando eu ganho com a força do meu braço, eu perco. Nós precisamos melhorar o nosso crescimento. E de que maneira que a gente cresce? Estudando. É estudando mesmo. Né? Romanos 12:2 diz, não se amoldei às coisas desse mundo, mas transformai a vossa mente, para que então vocês vão entender e compreender e conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem crescimento, nós não temos conhecimento dessas coisas de Deus. Filho amado de Deus, que estão sofrendo necessidade porque não sabem que são filhos. Filhos amados de Deus, que deveriam estar tendo vida de príncipes, porque esse Deus estão vivendo vida de escravo, porque acham que não são merecedores. E eu vou falar uma coisa, você não é, tá? Você não é merecedor. Cristo te fez merecedor. Deu meu tempo, só com duas coisinhas. Quando nós começamos a ouvir, a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Dizem os estudiosos que a tradução está um pouquinho equivocada. Não é pela palavra de Deus, e sim pela palavra de Cristo. Porque a parte da Bíblia que nos interessa como filhos, ela está no Novo Testamento. O Velho Testamento é a sombra das coisas que viriam, já aconteceram. É interessante a gente ler? Tem bons exemplos? Tem. Mas para nós importa a nova aliança. Então, o ouvir da palavra de Cristo. Porque Cristo é a palavra.
Cristo é o verbo que se fez carne. O verbo é palavra, ele é a palavra. A palavra de Deus é um espírito. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela é um espírito, ela é viva, é Cristo. Então Cristo, ele é o Filho de Deus e também é a palavra de Deus. Quando a gente começa a ouvir a palavra, nós começamos a crescer, a mudar. A palavra nos traz mudanças, muda o nosso pensamento. Os nossos pensamentos criam ideias. As ideias criam ações, ações criam condutas e condutas criam cultura. Cultura de reino, cultura. Qual seria a cultura de reino nossa? Eu sou filho amado de Deus. Nós já fomos escravos de Cristo. Quando nós começamos a vida, nós aceitamos Jesus como Senhor, então nós nos tornamos escravos. Mas com o passar do tempo, nós vamos nos transformando em discípulos. O discípulo começa a querer entender o que Jesus está falando. E depois que você se forma em discípulo, você se torna amigo. E depois você se transforma em filho. Escravo é o primeiro passinho. Se você se considera ainda escravo, servo, você ainda tem que galgar mais 4 andares para chegar à posição de filho. Amém? Glória a Deus. Só para ler um último versículo aqui para a gente encerrar, que diz assim, João 17, 22. Olha que Jesus fala, né? Dei-lhes a glória que me deste. Isso, Jesus falando para Deus. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Precisamos entender que, se Deus tinha alguma inimizade com o homem, ela foi encerrada em Cristo Jesus. Todo aquele que recebe o Senhor Jesus, ele se transforma em amigo de Deus. E aproveitando a oportunidade, eu sei que muitas pessoas estão aqui, não conheço todas, mas não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade. Vocês entenderam que o homem sem Deus é um ser morto espiritualmente. Então, como igreja, cabe a nós ensinar as pessoas que elas precisam dar um passo de fé. E esse passo de fé é reconhecer Jesus. Não estou falando de você se transformar num crente ou se filiar a uma igreja. Não. Eu estou falando de você fazer uma aliança com Cristo. O sacrifício já foi pago. O sangue já foi derramado. Só que ele só tem efeito sobre a sua vida se você reconhecer. Se você não reconhecer, esse ato torna-se nulo na sua vida. Por isso a Bíblia diz que nós temos que crer no nosso coração e confessar com a nossa boca que Jesus é o Filho de Deus. E daí, a partir desse momento, nós entramos nesses seleto grupos de filhos amados de Deus. Mas é assim fácil, pastor? É, assim fácil. Porque o que era difícil, Cristo já fez. O preço que deveria ser pago já foi pago. Nós só precisamos de uma coisa. Dizer assim, Senhor, eu reconheço que Tu és Filho de Deus. Eu reconheço que o Teu sangue foi vertido naquela cruz para o perdão dos meus pecados. Alguém entre nós gostaria de reconhecer? Se você ainda não fez essa oração, alguém gostaria
de dizer hoje: Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu não quero me aliançar a essa igreja, mas eu quero me aliançar a Ti. Eu quero ter essa vida abundante em Cristo. Eu quero ser chamado filho de Deus. Eu quero poder colocar minha cabeça no travesseiro à noite e ter certeza do futuro da minha vida. Qual é o futuro sem Cristo? A morte eterna. E qual é o futuro com Cristo? A vida eterna. Existe alguém nessa noite que queira dar esse passo de fé? Não? Se não tiver ninguém, nós vamos encerrar. Amém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Amém? Obrigado, pastor. Glória a Deus.